Vamos para o próximo capítulo do Ernest Hemingway, Paris é uma festa. O capítulo é Gente do Sena. Havia muitas maneiras de chegar até o rio partindo do alto da Rue Cardinal Lemoine. O caminho mais curto consistia em descer a rua até o fim, mas ela era íngreme e levava-nos, depois de termos atingido a parte plana e cruzado o tráfego intenso do começo do Boulevard Saint-Germain, a um lugar triste, ocupado por um desolado trecho da margem do rio, batido pelo vento, com o Alouvin à direita. Este mercado não se parecia com qualquer outro de Paris. Era uma espécie de armazém, onde o vinho ficava guardado mediante o pagamento de uma taxa. E era tão inexpressivo, visto do lado de fora, quanto um depósito militar ou um campo de prisioneiros. Do outro lado desse braço do Sena ficava a Ilha de Saint-Louis, com suas ruas estreitas e as velhas e belas casas altas. Podia-se atravessar até lá ou virar à esquerda e passear ao longo do cais, tendo-se à frente a Ilha de Saint-Louis, depois Notre-Dame e a Ilha de la Cité. Nos balcões de livros de segunda mão, ao longo do cais, às vezes podiam-se achar livros americanos recentemente publicados, à venda por preços muito baixos. O restaurante Tour d'Argent tinha alguns quartos no andar acima do salão, que ainda se alugavam naquela época, dando às pessoas que os ocupavam o direito a um desconto no restaurante. Quando os hóspedes partiam, esquecendo ou deixando algum livro, havia ali perto uma barraca do cais, onde o valet de chambre o vendia. Podia-se comprá-lo da proprietária por alguns francos. Ela não confiava em livros escritos em inglês. Pagava uma ninharia por eles e vendia-os com pequeno e rápido lucro. São bons? Perguntava-me depois de nos termos tornado amigos. Às vezes encontra-se alguma coisa boa neles. Como é que se pode saber? Posso saber quando os leio. Mas ainda assim é uma forma de jogo. E quantas pessoas sabem ler inglês? Guarde-os para mim sempre que os tiver e deixe-me dar uma olhada neles. Não, não posso retê-los. O senhor não passa regularmente por aqui. Às vezes fica muito tempo sem aparecer. Tenho de vendê-los o mais depressa que puder. Não tenho meios de dizer se eles têm o valor ou não. Se acontece de não valerem nada, nunca mais os venderei. E como é que a senhora sabe se um livro francês tem valor? Em primeiro lugar, há as gravuras. Depois verifico a qualidade delas. Depois, há a encadernação. Se um livro é bom, o dono quer tê-lo bem encadernado. Todos os livros em inglês são mal encadernados. Não há meio de avaliá-los. Depois desse quiosque de livros, perto do Tour d'Argent, não havia outros que vendessem livros americanos ou ingleses até o Quai des Grands Augustins. A partir daí, até além do Quai Voltaire, havia vários que vendiam livros comprados de empregados dos hotéis da margem esquerda, especialmente do Hotel Voltaire, que tinha uma clientela mais endinheirada que a maioria. Um dia perguntei a outra livreira, que era amiga minha, se os próprios donos dos livros alguma vez os vendiam. Não, disse ela, são todos jogados fora. É por isso que se sabe que não tem valor.
São livros que os amigos lhes dão para lerem a bordo durante a travessia. Sem dúvida, disse ela. Devem deixar muitos nos navios. Deixam, disse eu. A companhia guarda-os, encaderna-os e os incorpora à biblioteca dos navios. Isso é inteligente, disse ela, pois só assim ficam devidamente encadernados. Um livro tratado assim passa a ter valor. Eu tinha o hábito de passear ao longo do cais quando largava o trabalho ou procurava meditar. Tornava-se mais fácil pensar quando caminhava e fazia alguma coisa, ou simplesmente observava pessoas entregues a ocupações de sua competência. A ponta da Ilha de la Cité, abaixo da Pont-Neuf, onde se encontra a estátua de Henrique IV, formava como que uma aguda proa de navio, e havia ali um pequeno parque à beira d'água, com belos castanheiros, enormes e copados. Nas correntezas e redemoinhos do Sena havia excelentes lugares para pescar. Descia-se por uma escadaria até o parque e observava-se os pescadores que estavam por lá e debaixo da grande ponte. Os bons pesqueiros mudavam com a altura do rio e os pescadores usavam longos caniços articulados, mas pescavam com linhas finas, chumbo leve e flutuadores. Além disso, sabiam qual o tipo de isca mais adequado àquelas águas. Sempre apanhavam algum peixe e muitas vezes faziam excelentes pescarias de um peixinho da família das carpas chamado goujon. Eram deliciosos quando fritados inteiros e eu podia comer um prato cheio deles. Eram rechonchudos e de carne macia, com sabor ainda melhor do que o de sardinhas frescas. Não eram de modo algum oleosos e nós os comíamos com espinhas e tudo. Um dos melhores lugares para comê-los era um restaurante ao ar livre, construído à beira do rio, em Bas-Meudon, onde costumávamos ir quando tínhamos dinheiro para uma excursão longe do nosso bairro. Chamava-se La Pêche Miraculée e servia um esplêndido vinho branco, uma espécie de muscadet. Era um lugar que se poderia considerar como saído de um conto de Maupassant e com uma vista para o rio como Sisley teria pintado. Mas não se precisava ir tão longe para comer goujon. Podia-se ter uma friture muito boa ali mesmo, na ilha de Saint-Louis. Cheguei a conhecer vários dos homens que pescavam nas partes piscosas do Sena, entre a ilha de Saint-Louis e a Place du Vert-Galant. E às vezes, quando o dia estava claro, eu comprava 1 litro de vinho, pão e linguiça e sentava-me ao sol para ler um dos livros que tinha comprado e olhar a pescaria. Os escritores de livros de viagem escrevem a respeito dos homens que pescam no Sena como se eles fossem loucos e nunca apanhassem coisa alguma. Mas era uma pesca séria e produtiva. Muitos dos pescadores eram aposentados que recebiam pequenas pensões, ignorando que seu dinheiro se desvalorizaria com a inflação. Outros eram pescadores apaixonados que pescavam nos seus dias ou meios dias de folga. Havia melhor pesca em Charenton, onde o Marne se lança no Sena, em qualquer dos limites da capital, mas também se pescava ali mesmo, no coração de Paris. Eu não pescava, porque não tinha os apetrechos e preferia poupar o dinheiro para pescar na Espanha. E também nunca sabia quando é que acabava meu trabalho, nem quando teria de ausentar-me de Paris, e não desejava envolver-me em pescarias
que todas têm os seus bons e maus momentos, mas acompanhava-as de perto e era interessante e bom saber tudo sobre elas. Sempre me deu felicidade ver aqueles homens pescando ali mesmo na cidade, levando a sério sua pescaria e indo para casa com algumas friture. Com os pescadores e a vida no rio, as belas barcaças com a sua vida própria a bordo, os rebocadores com as chaminés que se dobravam para trás para passar debaixo das pontes, rebocando barcaças, os grandes olmos nas barrancas de pedra do rio, os plátanos e em alguns lugares os choupos, jamais me senti solitário nas margens do Sena. Com tantas árvores na cidade, podia-se ver a primavera chegando dia a dia, até que uma noite de vento quente a traria de repente na manhã seguinte. Pesadas chuvas frias poderiam retardá-la, às vezes, e temíamos que nunca mais chegasse, fazendo-nos perder assim uma estação em nossa vida. Esse era o único tempo realmente triste em Paris, porque era fora do natural. A gente já espera ficar triste no outono. Uma parte da gente morre a cada ano, quando as folhas caem das árvores e seus galhos ficam nus, batidos pelo vento, e a luz torna-se fria, invernal. Mas sabíamos que haveria sempre outra primavera, assim como sabíamos que o rio fluiria de novo depois de ter estado congelado. Quando as chuvas frias continuavam durante longo tempo e acabavam matando a primavera, era como se um jovem tivesse morrido à toa. Naqueles dias, porém, a primavera sempre triunfava, mas dava-nos um frio na espinha pensar que faltara pouco para que ela tivesse falhado. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a uns dias, um próximo capítulo. Até lá!